O que o trabalho remoto, que eu percebo, contribuiu muito diretamente com as empresas na área de liderança e gestão de pessoas, né? Todo mundo fala muito da coisa da possibilidade agora do trabalho híbrido e das pessoas migrarem mais para esses esquemas, mas eu vejo que falta um pouco desse olhar holístico que você está comentando quando a gente vai falar das novas políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas. Eu não Exato. gosto da palavra recursos humanos, que estão sendo aplicadas, estão sendo pensadas. Eu vejo que, na Uhum. maior parte das vezes, só um aspecto está pensando, que é o aspecto do benefício para o funcionário, o que é uma coisa muito legal, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você dar essa flexibilidade... Eu, por exemplo, trabalho, né, em home office desde 2017, muito antes de pandemia, já estava totalmente dentro da nuvem, como você diz, meus documentos, tudo meu. Fiz uma mudança de país e continuei mantendo meu negócio, né? Então, acho que isso está ali no cerne da questão, mas as empresas estão perdendo outras vantagens competitivas. Elas estão perdendo, por exemplo, quando elas não refletem sobre esse impacto, por exemplo, de mobilidade. Algumas empresas estão querendo implantar o trabalho híbrido, a pessoa indo 3 vezes por semana para o escritório e ficando 2 vezes por semana em casa. É capaz de algumas pessoas se mudarem para bairros e zonas um pouco mais distantes do Uhum. que estavam. Mas Sim. não vai fazer uma diferença muito grande, por exemplo, para desinchar os centros urbanos, né? Muito menos para você ter uma ampliação da sua rede de captação de talento. Porque quando você tem essa possibilidade do trabalho remoto, por exemplo, uma função remota, essa é uma Uhum. possibilidade de trabalho híbrido. As pessoas Sim. trabalham dentro, mas você tem alguns especialistas, algumas pessoas que podem trabalhar de uma forma mais destacada e que Uhum. entram ali sempre de forma remota, e aí as interações com essa pessoa também vão ter que ser sempre, né, priorizando Sim. o trabalho, a comunicação remota, e isso garante com que você capte talentos em outras, e, assim, por exemplo, agora eu com você, né, da gente, por que eu ia perder meu tempo conversando com você se a gente nunca pudesse trabalhar junto, por causa da É verdade. distância geográfica que existe entre a gente. Então, Uhum. outra coisa que também ficou muito clara, como você falou, era o nível do preparo que essas empresas já estavam para a migração para o digital e como isso começou a virar assunto entre os colaboradores de todas as empresas. É verdade. A aceleração digital provocou com que as pessoas fossem mais para as plataformas digitais, as que ainda não estavam, e comentassem muito sobre a situação do home office, porque foi o tema da vez, porque foi realmente uma situação atípica onde todo mundo E de foi repente. foi de repente para essa situação. Então, o que você vê é que algumas empresas rapidamente perceberam que tinham como fazer disso uma marca de empregador. E aí falaram, não, já vamos, a gente vai fazer pilotos, a gente vai fazer testes, a gente vai entender qual é a melhor forma de eu usar isso como uma marca de empregador, e tem outras empresas que ficavam esperando as coisas voltarem ao normal, esperando acabar essa pandemia para poder todo mundo voltar presencial e, de repente, dar uma vez por semana, como se fosse um bônus, um benefício. E quando você faz isso, você perde essas vantagens, você perde esse olhar da sustentabilidade, você perde essa estratégia, né? E Sim.